Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura integral da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E olha como Deus é bom. Hoje nós já vamos começar o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E assim, nós vamos começar o primeiro do último livro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Portanto, eu quero fazer da mesma forma que eu fiz desde o princípio. Eu quero começar lendo a introdução que o pastor Russell Shedd faz para o livro, e assim você vai ter uma ideia melhor a respeito do que fala o livro de Deuteronômio. Vamos lá então. Mas já deixa a sua Bíblia preparada, porque depois começaremos Deuteronômio capítulo 1, ok? Então vamos lá. Deuteronômio, análise. Lembrando que essa análise, que essa introdução não faz parte da Bíblia. No seu livro, na sua Bíblia, não existe essa introdução. Apenas quem tem a Bíblia do pastor Russell Shedd, a Bíblia de Estudo Shedd, então pode compartilhar comigo essa leitura. Mas se você apenas ouvir, eu tenho certeza que você já será edificado. Então preste atenção. Deuteronômio, análise. O nome do livro Deuteronômio, ou Segunda Lei, sugere sua natureza e propósito. Situada apropriadamente em nossas Bíblias como o último dos 5 livros de Moisés, sumaria e põe em foco a mensagem incluída nos 4 livros anteriores. Isso não significa que se trata de mera repetição do que é dito previamente. O livro de Deuteronômio, é verdade, focaliza os acontecimentos ventilados anteriormente, particularmente nos livros de Êxodo e Números. Porém, ultrapassa esses registros devido ao fato que tanto os interpreta como os adapta. Por todas as páginas do livro, os acontecimentos historiciados estão prenhes de significado. Moisés nos fornece bastante material histórico, mas em quase todos os casos ele relaciona os acontecimentos à lição espiritual que os mesmos sublinham. Ele toma a legislação que o Senhor dera a Israel quase 40 anos antes e a adapta às condições da vida fixa na terra onde Israel, em breve, haveria de entrar. Quando o livro foi escrito, a nação de Israel se encontrava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Antes disso, Israel havia fracassado por falta de fé e não entrou na Palestina. Agora, 38 anos depois, Moisés reúne todo o povo e procura infundir a fé que os capacitaria a prosseguir obedientemente. À frente deles estendia-se a sua herança. Os perigos, visíveis e invisíveis, também jaziam à frente, mas com eles estava o seu Deus, ao qual vieram a conhecer melhor durante as experiências que tiveram na península do Sinai, com suas rudezas e desolações. Moisés percebeu, e corretamente, que os principais perigos que teriam de enfrentar estavam na área de sua vida espiritual. Por conseguinte, o cerne primário de sua mensagem é espiritual. O Senhor, seu Deus, é um. Ele é que os livrou da servidão. Ele lhes deu a lei. Entrara em relação de aliança com eles. São seu povo. Ele exige devoção e adoração exclusivas. Seus caminhos já eram conhecidos por eles. Através de longa experiência, Israel havia aprendido que o Senhor honra a obediência e pune a transgressão. Ora, em um novo sentido, Israel estava no que era seu, sob o Senhor e em seu novo lar. O livro cobre a gama inteira das perguntas que se derivam dessa nova fase da existência de Israel. Sua atitude para com o Senhor é, naturalmente, o problema principal. Moisés, com todo o zelo de que era capaz, conclama Israel para que confie no Senhor de todo o coração e para que faça de sua lei o impulso contínuo de sua vida. Essa lei, caso observada, lhe infundiria uma nova vida, fazendo daquela nação um povo distinto entre as nações. Seguir-se-iam bênçãos e as nações reconheceriam que seu Deus é o Senhor. Mas se Israel seguisse o caminho das nações ao seu redor, e se esquecesse de seu Deus, então seria alcançada por aflições e finalmente seria espalhada pelas nações. Por todo o livro, a ênfase recai sobre a fé acompanhada pela obediência. Em um sentido bem real, é essa a sua nova chave, sua nota-chave.
Autor. Por todo o livro de Deuteronômio, Moisés é declarado como autor dos discursos que compõem a maior parte da obra. É óbvio que o relato sobre sua morte, que aparece no fim do livro, é obra de algum outro escritor, bem provavelmente Josué. Assim sendo, é de todo apropriado dizer-se que Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Pois bem, terminamos aqui a introdução e começamos agora propriamente em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Tem um título e diz assim: o primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa, e a baixada, e ao Noguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Título: a nomeação de auxiliares. Verso 9. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Título: 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Verso 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Título: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Verso 26. Porém,
Vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de nossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Título: O castigo de Deus. Verso 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Título: O povo derrotado em Horma. Verso 41. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2, verso 1. Deuteronômio, capítulo 2, verso 1. Tem um título: A jornada de Cádiz até Zered. Depois, viramo-nos e seguimos. Repetindo. Deuteronômio, capítulo 2, verso 1. Depois, viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto.
Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos e filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestastes Moabe, e não contendas com ele, nem peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Os hebreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Título: A travessia de Ar e Arnon. Verso 16. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegará até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os soreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitavam no lugar deles. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua família tremerão diante de ti e se angustiarão. Título: Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Verso 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o derrotamos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum.
Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso, Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, paramos por aqui. Lemos hoje a introdução de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 2. E amanhã, no próximo vídeo, nós continuamos a partir de Deuteronômio capítulo 3. Espero que você esteja gostando desse projeto. Você já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações, basta clicar no sininho. Também deixe o seu like, é muito importante, comente e compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal a ficar cada vez mais forte e crescer. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.